Fala pessoal, vim trazer para vocês aqui a resolução desse exercício, né? Que é o cartão, acho que é o D4, né? E assim pessoal, por mais que pareça um exercício simples, ele tem algumas peculiaridades aqui que você não pode ignorar, né? Para que ele funcione corretamente. Então vamos lá se atentar aqui ao escopo, né? Que a gente tem aqui do exercício. E a gente tem aqui, ó, né, uma condição, ó, o item 1 aqui, né? Quando a chave Start Operation, que é o X14, for ligada, a esteira transportadora vai ser ligada também, né? É ligada a esteira transportadora Y3. Então a gente vem aqui, já vamos colocar aqui um contato, né? Uma bobina, X14, e a gente vamos colocar uma bobina de saída, né? Então a bobina de saída vai ser Y3. Então aqui a gente já tem a condição satisfeita aqui, né, do item 1. Então quando a chave Start Operation for ligada, é ligada também nessa bobina. Quando pressionado o botão PB1, que é o X10, esse cara aqui, é ativado o comando de alimentação do robô, Y5, que é esse robozinho que está aqui. Quando o braço do robô estiver fora da posição de descanso, o sensor de posição do braço, X5, desabilita o comando de alimentação Y5. Então aqui, pessoal, a gente tem duas condições para que esse Y5 seja ativado, né? Então quando a gente sabe que a gente tem duas condições aqui que são obrigatórias, a gente utiliza uma porta END, né? Que é um botão seguido do outro, né? Então a gente vamos colocar aqui um botão, né? Que é o X10. E eu também não preciso de uma outra condição, que é eu tenho que estar com o X5 também na posição para que o Y5 funcione. Então a gente cria outro botão aqui, ó, representando uma porta END, que é o X5, né? E a gente faz agora a nossa bobina de saída, que é o Y5. Então quando eu tiver botão pressionado e o robô na posição aqui de descanso, aí sim o comando dele pode ser ativado. Caso o robô não esteja na posição de descanso, você pode apertar o botão que ele não vai funcionar, porque ele não tá, ele vai considerar que como o braço do robô ainda não está na posição correta de pegar a peça, né? Então a gente já fez aqui a primeira e a segunda condição. Vamos para a terceira condição. Olha lá. As peças transportadas na esteira serão identificadas pelo tamanho. Então a gente tem três tamanhos de peça, né? Tamanho grande, médio e pequeno, através dos sensores de barreira X0, que é o superior, o médio, que é o X1, e o inferior, que é o X2. Então uma lâmpada correspondente ao tamanho da peça é acesa no painel de operações conforme segue abaixo. Então para as peças grandes tem que acender a lâmpada Y10, né, que é essa daqui. Então toda vez que passar uma peça grande aqui, a lâmpada Y10 tem que acender aqui, né? A lâmpada que representa o L aqui de largue, né? De largue, tem aqui largue, médio e small, né? Que é o médio é o médio e o small é o pequeno. Então, ó, assim correspondente, né? Y10, Y11 e Y12. Então vamos lá. Quando o meu sensor reconhecer uma peça grande, eu tenho que ligar esse cara aqui. Só que aí tem um detalhe. A gente tem três peças diferentes, né? E tem três sensores aqui. Então se a gente pegar e passar uma peça grande, a peça grande ela vai ler, o sensor de baixo vai ser lido, o sensor do meio vai ser lido e o sensor de cima vai ser lido. Se eu passar uma peça média, o sensor de baixo vai ser lido e o sensor do meio vai ser lido. O sensor de cima não vai ser lido. Então a gente já consegue criar uma lógica com isso, né? Se eu passar uma peça pequena, o sensor de baixo vai ser lido, o sensor do meio não vai ser lido e o sensor de cima não vai ser lido. Por quê? Porque a peça é pequena, ela não vai alcançar esses dois sensores aqui. Sabendo disso, pessoal, a gente pode fazer o quê? A gente já tem uma lógica aí, né? Então se eu colocar, ó, essas três condições, ó, se eu tenho sensor X0, X1 e X2, eu sei que a peça grande está lá, porque a peça pequena nunca vai pegar os três sensores, né? A peça do meio nunca vai pegar os três sensores também. Só a peça grande vai pegar os três sensores. A peça média, ela vai pegar dois sensores e um não vai pegar. A peça pequena vai pegar um sensor e dois não vai pegar. Então, sabendo dessa lógica, a gente pode criar uma estrutura aqui também, uma porta END, que represente essa combinação. Então a gente pode fazer o quê? Vamos colocar três botões aqui, né? Um botão a gente vai chamar de X0, que é o sensor de cima, né? Seguido de o X1,
que seria o sensor do meio, e seguido de X2, que é o sensor de baixo. Então, ó, eu sei que se eu ativar esses três sensores ao mesmo tempo, só tem uma peça que vai fazer isso, que é só a peça grande, que tem essa capacidade de acionar os três sensores ao mesmo tempo. Então, quando eu tiver essa condição aqui, ó, dos três sensores, eu tenho que acender a lâmpada Y10, que é a lâmpada do tamanho grande aqui, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma bobina aqui de saída, que se chama Y10. Y10, né? Só que aí vamos continuar o nosso problema aqui, né? A gente sabe que vai ter basicamente uma combinação dessa para cada lâmpada, né? Para cada modelo de peça. Aí ele coloca aqui, ó, né, no item 4, né? Quando a peça chegar ao final da esteira, o sensor de barreira X4 apaga a lâmpada que estiver acesa. Pô, mas peraí. Com essa estrutura que eu fiz aqui, essa lâmpada só vai ser acesa quando ele estiver na barreira. Quando ele sair da barreira, a lâmpada vai apagar. E aqui ele pede para que quem apague a lâmpada seja o X4. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai acender a lâmpada através dos sensores, né? Ele vai passar aqui, a lâmpada Y10 vai ser acesa. E ela mesma vai criar um selo para que ela se mantenha acesa, até com que o X4 quebre esse selo. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar um botão aqui embaixo de X4. Ou melhor, é Y10, o nome da lâmpada aqui é Y10, tá? Que é a lâmpada correspondente aqui. Então é Y10. Y10 vai manter Y10 aceso. Então a gente vamos colocar aqui, vamos criar uma linha aqui, né? Apertando F9 vocês criam uma linha. Agora é só criar uma linha para baixo aqui, ó. Apertar Shift F9 e ele cria a linha na vertical. Então a gente fechou aqui, ó. Então o que acontece? Quando a gente tiver essas três condições verdadeiras aqui, ó, os três sensores estiverem ativados, né, o comando vai passar para cá, ele mesmo vai se autoalimentar, vai criar o selo e ele vai ficar aceso. E quem vai derrubar esse selo vai ser um carinha que vai estar em qualquer ponto daqui para frente, pessoal. Ó, vocês podem pôr, tá? Vou colocar aqui, ó, que é o mais comum. Então a gente coloca aqui um X4 barrado, tá? Então, por quê? Por que barrado? Porque no momento que ele é acionado, a gente tem que desligar, né? Então, quando ele é acionado, ele abre esse contato, ele quebra esse selo e a gente consegue fazer com que essa lâmpada desligue, né? Então, a gente vai colocar aqui pressionar no Shift F5, ele coloca a bobina fechada. Então, a gente vai colocar aqui o X4 como quem vai quebrar esse selo, né? Então eu fiz aqui para depois a gente vai repetir para os próximos, tá? Primeiro a gente vai entender o resto do problema, porque se tiver mais funções para a gente colocar aqui, a gente já coloca em todos, né? Então, quando a peça chegar ao final da esteira, o sensor de barreira X4 apaga a lâmpada. Então, quando ela chegar aqui, esse cara abre, essa lâmpada é desligada. Após identificar 5 peças do mesmo tamanho, opa, tem erro no texto aqui, tá? Após 5 peças do mesmo tamanho serem identificadas, a esteira deverá ser desligada até que o botão de Reset X11 seja pressionado, resetando o contador correspondente. Então, pessoal, olha só. A gente tem 3 tipos de peça, né? A gente vai colocando aqui, alimentando aqui, a esteira vai alimentando peças aleatórias aqui, e a gente não sabe qual é a peça que vai carregar 5 primeira, né? Pode ser 5 da grande, pode ser 5 da média ou 5 da pequena. Então a gente tem que fazer o quê? O contador, ele vai contabilizar a leitura de cada sensor. Por exemplo, passou uma peça grande, ele vai ter que fazer essa leitura. Passou uma peça média, ele vai ter que fazer essa leitura. Passou uma peça pequena, ele vai ter que saber a quantidade de cada peça que passou. E quando 5 peças do mesmo tamanho forem identificadas, né, a esteira vai ser desligada. E o botão de reset vai ser quem vai resetar esse contador, fazendo com que a esteira volte a funcionar, né? Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma condição aqui que ela é sempre uma constante, que é o quê? Quando eu tenho a peça grande, eu tenho que ligar uma lâmpada, não é essa lâmpada aqui que vai mostrar para mim qual peça que passou lá naquele momento? Então o que eu faço? Junto com essa lâmpada aqui, eu vou criar um contador. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui uma bobina.
Opa, essa bobina aqui, que é o F7, tá? Deixa eu fechar aqui. É o F7, pessoal. Apertei errado o botão. F7. Então a gente vai criar uma bobina que é o nosso contador. Então eu posso chamar de contador 1, tá? E a quantidade de peças que a gente tem que contar são 5. Então eu coloco o K5 aqui, ó. C1, contador 1, K5, que é a quantidade de peças que ele vai ler. Vou colocar ele aqui. E aí eu vou colocar aqui uma interligação agora. Eu tenho que colocar aqui um Shift F9, colocar uma linha aqui e F9 para criar essa linha. Então, ó, quando eu tiver a peça grande, né, que esses caras aqui é o que faz a leitura da peça grande, eu vou mandar um sinal para cá. Esse sinal vai vir aqui, na hora que ele bater aqui, ele vai ligar esse botão, né? Que esse Y10 é o mesmo Y10 tá aqui. Ele vai ligar esse botão vai mandar energia para cá, vai manter Y10 aceso até que esse cara desligue esses caras aqui, né? Então, ao mesmo tempo que eu acendo essa lâmpada, eu também faço a contabilidade aqui de quantas peças passaram, tá? Feito isso, pessoal, eu sei que agora, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tá, eu tenho aqui a última etapa aqui, né, que é quando tal, 5 peças forem identificadas e tal, eu vou habilitar o botão de reset, né. Aí eu vou fazer o quê? Quando eu contar 5 peças aqui, eu tenho que resetar esse contador, né. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um contador. Não, pera aí. Antes de eu colocar esse contador, eu tenho que colocar uma condição aqui, ó, porque ele pede para parar a esteira, tá vendo aqui, ó? As esteiras devem ser identificadas e desligar. Quando eu tiver 5 peças, eu tenho que desligar a esteira. Então esse contador tem que fazer a esteira, que é o comando Y3 aqui, parar. Então meu Y3 está aqui. Então esse contador tem que atuar diretamente no desligamento desse Y3. Então o que eu faço? Quando o meu contador chegar na contagem, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar um contato, né, no caso um contato aberto, e vai abrir um contato fechado que ele tem, né? Então o que eu vou fazer? Para me desligar essa esteira, é só eu colocar um contato fechado aqui do próprio contador, na linha que faz ela ligar. Então aqui eu vou colocar um Shift F5, que é um contato fechado. Shift F5 de C1. C1. Isso aí. Então, ó, quando esse contador chegar nas 5 peças, ele vai fazer o que? Ele vai abrir esse contato, aí, automaticamente a esteira vai ter que parar, né? Beleza, até aqui o problema está quase resolvido, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar essa parte aqui, ó, porque a gente tem essa condição para a peça maior, né? Então eu vou ter que pegar tudo isso daqui, copiar. Para copiar você segura um Shift, tá? E vai colocando para frente que ele vai selecionando tudo aqui. E aí selecionado tudo a gente dá um Ctrl C, vem para a linha de baixo aqui, Ctrl V. Então essa condição aqui que a gente fez anteriormente, ela representa a peça grande. Aqui a gente vai simular a peça média. Então para fazer a peça média, o que a gente sabe? Que a peça média, ela só pode tocar as duas partes de baixo do sensor, né? O sensor mais alto ele não consegue ler, porque a peça não encosta nele, mas a peça encosta nos dois sensores de baixo. Então a gente sabe que a condição para que a peça média seja válida, a gente tem que ter o quê? O sensor de cima nunca vai ser tocado. Então a gente tem que ter aqui, ó, que o sensor de cima tem que ser agora uma porta barrada, né? O sensor de cima é barrado. Então, ó, se eu tiver sensor de cima desligado, sensor do meio ligado e o sensor de baixo ligado, eu vou saber que eu tenho a lâmpada, a peça média que passou. E aí eu tenho que acender a lâmpada média aqui, ó, Y11. Então eu vou alterar aqui para Y11, né? Vou alterar aqui também esse botão que ele tem que ser convertido para Y11, que é o selo. E aí eu tenho outro problema agora. Eu tenho um contador aqui para essa peça grande. E o meu contador da peça média tem que ser um contador diferente da peça grande, porque eu estou contando, um contador é para contar a quantidade de peças grandes, o outro contador é para contar a quantidade de peças médias. Então aqui eu tenho que alterar esse contador para C2, que ele vai ser um C2.
Ok. Eu posso fazer o que? Eu não coloquei C1 aqui já barrado para poder controlar se essas peças passarem ou desligar a esteira. Se eu colocar aqui também um F5 aqui, ó, um outro botão também dizendo que é C2, eu fiz o controle também, se essa condição aqui for verdadeira, se a peça média passar 5 vezes, esse contador vai abrir, né, e vai interromper a esteira também aqui. Vou fazer a mesma coisa agora para o próximo, né? Eu vou colar aqui de novo o que a gente já estava, que a gente tinha copiado anteriormente, vou fazer as modificações aqui, né? No caso da caixa pequena, a gente sabe que o sensor de cima e o do meio não vai ser lido, somente o de baixo. Então a gente coloca aqui uma porta end que a condição para que a lâmpada seja acesa seja o sensor de cima tem que estar desligado, o sensor do meio tem que estar desligado e somente o sensor de baixo tem que estar ligado, né? Então não tem como a gente passar uma peça aqui e essa condição aqui falhar, né? Porque somente a peça pequena vai conseguir atender vai conseguir satisfazer essa condição aqui, né? A gente ainda continua deixando o X4 aqui para desligar a lâmpada. A gente só tem que alterar aqui agora o que? A lâmpada, que é a lâmpada que representa a peça pequena, é a Y12. Então a gente vem aqui e troca aqui para Y12, né? Que é a lâmpada correspondente. Aqui a gente tem o selo também que a gente tem que alterar para Y12, certo? E o nosso contador não pode ser C1 também. Como a gente já tem um contador para caixa grande, vai ter que ter um contador para caixa média e um contador para caixa pequena. Então aqui na caixa pequena a gente coloca um C3 aqui, que é um terceiro contador. Automaticamente a gente também faz com que, se esse contador for satisfeito, né, no caso, se passarem 5 peças pequenas, a gente interrompe nossa esteira também lá. Então a gente vem aqui e coloca aqui um botão aqui, um Shift F5, né? Tem que ser um contato fechado. De quem? De C3. C3. Ok. Então a gente fez o que? Se passarem 5 peças pequenas, né? A gente também abre esse contato e interrompe a esteira, né? E aí, pessoal, quando a gente conseguir aqui a fazer a contagem das 5 peças, esse contador ele vai parar a esteira e não vai mais fazer nada. Por quê? Porque ele abre esse contato e ele não fecha mais, ele só fecha caso a gente consiga resetá-lo. Então, por isso que a gente tem essa outra condição aqui, ó, que é a questão 5 aqui, né? Que a gente precisa de... Olha lá. Após as 5 peças do mesmo tamanho serem identificadas, a esteira deverá ser desligada, até que o botão de reset, que aí é um botão PB2, que no caso é esse aqui, o X11, seja pressionado, resetando o contador correspondente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui um botão, né, que seria o X11, que é o nosso botão de reset. E a gente vai colocar o que? A gente vai colocar aqui, ó, a gente vai apertar o F8, tá, pessoal? Aqui não é uma bobina comum, tá? Aqui é uma bobina de instrução, ó, tá vendo? Então a gente aperta o F8 e a gente coloca o comando RST, tá? E aí qual seria o contador que a gente vai resetar? Vai ser o C1, tá? O C2 e o C3. Então aqui embaixo, pessoal, eu tenho que colocar aqui, ó. Deixa eu criar uma linha aqui para cima. Então embaixo desse cara aqui, porque quando eu apertar o meu botão, eu tenho que resetar os 3 contadores, não posso resetar só um, né? Porque eu não sei qual que é a peça que vai satisfazer as condições lá de 5 peças. Então aqui embaixo eu tenho que colocar aqui uma outra bobina. Então eu vou apertar aqui o F8. Ó, vou mostrar uma falha que acontece no programa que muita gente não sabe. Se você colocar aqui, ó, aqui no final, ó, eu vou colocar aqui, ó, e apertar F8, e eu tentar colocar aqui uma bobina de reset, ó, reset C2, por exemplo, ele vai dar um erro, ó. Ele vai dar esse erro, tá? Por quê? Porque parece que ele precisa de um espaço maior para poder colocar esses dados aqui. Então você sempre tem que colocar um quadradinho antes aqui, ó. Vai colocar um quadradinho antes, vai apertar aqui o F8, né? Que é o nosso coisa aqui, a gente vai colocar o RST, é o C2, né? O nosso contador 2, ok. Olha lá, você vê que agora ele encaixa, ó.
Eu vou colocar aqui de novo, né? Posso até fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Mas eu vou escrever aqui mais fácil. F8, RST, C3. Então aqui, ó, agora eu vou interligar, tá? Eu tenho que interligar aqui. Shift F9, Enter. Aqui embaixo F9 para criar a linha. Aqui de novo. Shift F9 para criar a linha na vertical. E aqui F9 para criar a linha na horizontal. Então, ó, quando eu apertar o meu X11, eu vou resetar os 3 contadores. Por quê? Porque eu não sei qual foi a peça que passou 5 primeiro. Não sei se foi a média, se foi a grande, se foi a pequena, então eu tenho que resetar os 3. Quando eu resetar esses 3 contadores, esses contatos aqui vão de novo fechar, né? Porque eles já estavam fechados. Quando satisfez a condição, ele abriu, ele interrompeu a esteira, e quando a gente resetar eles, eles vão de novo fechar, e a esteira vai voltar a rodar. Tá? Então a gente vamos simular agora o programa para ver se está tudo ok, tá? E vamos ver como é que ficou. Então vamos converter aqui para ver se não tem nenhum erro também, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou apertar aqui, ó, tem que ligar primeiro o X14. A nossa esteira está girando aqui, ó, se vocês conseguirem perceber. Devagarinho aqui dá para ver. E a gente vamos pressionar o botão, né? Vamos alimentar uma peça grande. Vai passar, a lâmpada tem que acender aqui e ser desligada quando a caixa cair lá. Tá vendo? Pressionamos novamente, veio agora uma caixa média. Então a lâmpada do meio tem que acender e tem que desligar quando passar no X4. Pressionamos mais uma vez. Agora veio uma caixa pequena. Olha lá, acendeu aqui e caiu lá. Se vocês observarem, o nosso contador aqui, ele leu aqui, ó, uma peça dessa, e aqui no C3 ele não leu. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Não, não tem. Pessoal, olha só. Às vezes, quando você vai checar o programa, ele não mostra, assim, a contagem aqui às vezes não funciona muito bem, tá? Então isso aqui não é porque teve uma falha na contagem, não é porque tem uma falha no programa, é porque às vezes na simulação ele apresenta essas falhazinhas aqui, tá? Mas está tudo correto. Ó. Então aqui, quando aqui é barrado, e aqui é normal. Então vamos ver, tá tudo certo. Vamos continuar aqui. Então já passou 3 peças, uma de cada, né? A gente vai passar lá, passou mais uma média. Passou uma grande. Mais uma grande. Uma pequena. Mais uma grande. A grande está quase vencendo, ó. Já temos 4 da grande, 2 da média e 2 da pequena. Mais uma da média. 3 da média. Uma da pequena, ó, 2 da pequena. Vamos apertar aqui mais uma. Mais uma média. Vai empatar com a grande. 4 da média, 4 da grande, 2 da pequena. Agora, se eu apertar e vier uma grande, a grande venceu. Se eu apertar e vier uma média, a média venceu. Se eu apertar e vier uma pequena, a pequena tá encostando. Vamos ver. Ó, veio uma grande. Então, a última peça que vai ser passada vai ser uma grande, tá vendo? Quando a última peça chegou aqui, né, a esteira parou, né? E ela só volta a rodar quando eu resetar. Tá vendo? A lâmpada está acesa, a esteira parada. Quando eu pressionar o X11 aqui, ele tem que resetar esses contadores aqui e, ao mesmo tempo, também fazer com que a esteira volte a rodar aqui em cima. Então vamos lá. Pressionei, a esteira voltou a rodar. Tá vendo? Então a esteira está continuando rodando. Vamos tentar aqui mais uma vez. Uma grande. Agora veio uma pequena. Outra grande.
uma média, uma pequena, mais uma média, uma grande, outra grande, a grande está vencendo, eu acho que a grande vai vencer a grande venceu de novo. Então passou mais 5 da grande, vai parar. E é isso, pessoal. Eu vou tentar rodar o programa de novo para ver se desbuga aqui o contador 3. Porque tá vendo, o contador 1 está funcionando, o 2 está funcionando, só o 3 que não está funcionando aqui. E eu vou tentar resetar para ver se a simulação agora faz com que ele conte, tá? Porque senão a gente vai imaginar que aqui não está funcionando. Então eu vou aqui fazer um reset da simulação, né? Vou voltar aqui para o modo de edição, vou converter novamente, vou carregar. Vamos ver se agora ele conta. Então vamos lá. Peguei uma peça grande. Opa, esqueci de ligar a esteira. Pronto. Uma peça média. E uma peça pequena. Vamos ver se ele vai contar aqui agora. Olha lá, viu, pessoal? Então é só para vocês verem que tá, é uma falha na simulação, tá? Não é falha no código. Então para vocês, quem for fazer aí, eu vou pausar aqui o código de novo, para vocês verem como é que ficou, tá? Linha 0, linha 5, linha 8, linha 17, ó. Devagarinho. E aqui como é que ficou o restante, tá? Isso aqui é um começo, tá, pessoal? O programa mais avançado, para a gente, em vez de fazer a contagem da caixa quando ela para no sensor e sim contando as peças que caem lá dentro, é um pouquinho diferente, tá? Então, mas assim, o básico desse programa aqui é isso aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Valeu!